Boa noite, que a paz do nosso Senhor esteja conosco, esteja aqui ao nosso lado, aquecendo nossos corações, nos inspirando a falar, a ouvir. Temos hoje um texto de Emmanuel, cujo título é Levantando Mãos Santas. E ele destaca o versículo 8 do capítulo 2 da primeira epístola, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, e aonde Paulo diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E aí o que Emmanuel então nos propõe? O texto dele começa assim: neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto, ou seja, desejarão visualizar, né? Descobrir no texto, apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem, ser humano, que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o ser humano, o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena, a caneta. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Eu estou dando risada porque, pouco antes de eu sentar aqui na mesa, eu estava lá fora escrevendo uma mensagem de WhatsApp, respondendo a uma pessoa que não cumpriu com a palavra dela. Eu estava um tanto quanto irado. Aí, depois que eu sentei aqui, que eu li o texto, disse: meu Deus, não tem necessidade, né? Mas é que a gente se perde na emoção por falta de vigilância. Por isso que é o vigiai e orai, né? Ou seja, vigiar é estar atento, não é assumir uma atitude de, sei lá, ficar meio que neurótico com a situação, mas é estar atento mesmo, porque todos nós sabemos disso. Tem coisas que são gatilhos para a gente, tem coisas que nos tiram do sério. E se nós não vigiarmos, essas coisas nos conduzem. E a gente tem uma coisa que se chama inércia, que é a tendência de repetir o movimento quando não tem algo que desvie o movimento.
a gente tende a repetir as nossas reações do mesmo jeito. Dizem, inclusive, que não se conhecem os homens, as pessoas, pelas ações delas, e sim pelas reações delas. Porque nas ações a gente para pensar, mas nas reações sai, né, espontaneamente da gente aquilo que a gente ainda é. Então, foi muito interessante o texto estar alinhado, né, com isso. Mas vamos ao texto de Emmanuel. A primeira coisa que me chamou a atenção nele é esta observação que ele diz que muitos de nós, ao ler o versículo, que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, a gente pensa logo no, né, ou orar a Deus levantando as mãos, né? Muita gente faz esse gesto. E ele não, assim, cada qual que ore da maneira que quiser orar, mas a gente não precisa de nenhum gesto externo para poder orar. E não precisa de estar em nenhum lugar específico para poder orar. O mestre nos ensinou que, quando quisermos orar, entremos nos nossos aposentos íntimos. A oração é um movimento nosso em direção a uma comunhão com o divino. Ou como o Gil disse aqui, entrelaçar os nossos pensamentos e sentimentos com esferas superiores às nossas, com os nossos amigos espirituais, com os nossos anjos de guarda, com Cristo, com o Pai, com Deus, que está a todos os instantes, a qualquer momento, em qualquer lugar, em comunhão conosco. Nós é que não nos sentimos em comunhão com Ele, se sente separado. Então, essa atitude de orar é uma atitude de nós para dentro, porque não é para fora, no sentido de buscar este contato com essas instâncias superiores. E, claro, quando nós estamos assim, não tem pensamento de ira nem de contenda. Quando nós nos dispomos a orar, seja esta oração, essa busca, né, nossa do contato, da comunhão com Deus, ou seja simplesmente naquela hora que a gente para e recita um Pai Nosso, né? Porque rezar é recitar. Mas quando a gente se predispõe a orar sozinho, ou com todos, ou num templo, num centro, mesquita, igreja, ali naquele instante a gente não está com um pensamento de ira nem de contenda. Então não faz sentido Paulo dizer levantando mão santa sem ira nem contenda, se referindo à atitude da oração. Porque ao nos predispormos a orar, naturalmente a gente baixa a guarda, né? Então, o que Paulo se refere, e aí Emmanuel interpreta de uma forma, como sempre, né, magnífica, é que Paulo está dizendo aí, este ato de levantar as mãos são as nossas atividades do dia a dia. E não importa, mesmo aqueles que, por qualquer tipo de razão, não têm as mãos físicas ou não têm os braços físicos, mas é o nosso esforço laboral durante os dias. E não é só labor físico, é labor intelectual também. Me lembro aqui, já comentamos algumas vezes, do Gigante Deitado, né? Como é o nome dele, Gil? Agora me fugiu. Um palestrante, Jerônimo Mendonça, um palestrante espírita mineiro, que ele teve aí alguma doença degenerativa e chegou a um ponto que ele não mexia mais nada, só os olhos, a boca. E o pessoal levava ele para os centros, porque ele fazia diversas palestras na maca. E botava microfone e botem no YouTube, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado.
São palestras maravilhosas, gente. Então, mesmo sem ele ter as mãos movimentando, ele estava levantando mãos santas. E esse termo santas é muito interessante, porque aqui no final do texto, Emmanuel vai dizer: essas mãos devem ser santificadas. Quando a gente fala em santo, a gente lembra logo dos santos da Igreja Católica. A gente se remete a isso. Mas o termo santo ou santificado vem de muito antes, né? No próprio Evangelho, na oração dominical, Pai nosso de todos nós, sem exceção, que está nos céus, está em todos os lugares, santificado seja o vosso nome. Esse termo santo, e aí nos próprios evangelhos Paulo se refere os santos, e naquela época ainda não existia a igreja católica, não tinha o ato de se beatificar. Mas os santos, santificado é tudo aquilo que é reservado para o divino, é consagrado. Isto que significa santo ou santificado. Então, santificado seja o vosso nome é a mesma coisa que dizer não utilizeis o vosso nome em vão, né? Deve ser reservado. Naquela época, eles até não falavam o nome do Senhor. Eles não pronunciavam Yahvé. Era o impronunciável, era o indizível, de tanto respeito que se tinha por este ser, né? Então, é, essas mãos, as nossas mãos, ou os nossos afazeres, sejam domésticos, sejam no dia a dia nosso, qualquer atividade, mas que a gente consiga chegar num ponto em que os nossos afazeres sejam santificados, sejam consagrados. E quando eles são santificados, quando eles são consagrados, não pode haver nem ira nem contenda. Que ele fala aqui desse espírito de contenda. O que é o espírito de contenda? É aquele espírito de luta, de disputa. Muitos de nós, alguns mais, outros menos, encarnam de vez em quando esse espírito de luta, ou seja, tem que estar sempre disputando alguma coisa. Não pode estar sem lutar, sem batalhar, então está sempre em guarda. E o que Paulo diz é isso: olha, vamos trabalhar em prol do bem comum. Claro, cada qual em prol da sua atividade também, porque cada um de nós tem uma função no planeta, na sociedade, família, nos centros de atividade onde a gente, onde nós estamos, frequentamos, cada um de nós tem uma função, cada qual faz uma coisa. Mas que as nossas atividades, né, não sejam no sentido de contender com o outro. Poxa, mas às vezes a gente tem um ponto de vista diferente do outro. Em prol do todo, do bem comum, a gente vai sim conversar, discutir no sentido de chegar a um ponto mais elevado. Eu aprendi na minha atividade profissional que a gente sempre deve entrar numa sala de reunião disposto a convencer e ser convencido. Mas tem muita gente que só entra disposto a convencer. Então, se o seu ponto de vista não for respeitado, ele não sai dali legal. E disputa até o final para fazer valer o seu ponto de vista. E a gente tem que ter a cabeça aberta para poder ouvir também o ponto de vista do outro. Então, esta é a mensagem de Paulo que Emmanuel traz para a gente. Em todo lugar, em qualquer lugar, orar não significa também aqui somente este ato de a gente se concentrar e se voltar para dentro, mas também a questão da oração, do que a gente fala, do que a gente faz. As nossas atitudes podem ser orações, desde quando a gente esteja sintonizado com o divino, desde quando a gente entenda que a qualquer momento, a todos os instantes, nós temos a oportunidade de falar,
agir, pensar, sentir, trabalhar de uma forma sintonizada com o bem comum. Sempre que a gente se ligar ao bem comum, e aí aqui no final do texto ele fala sobre propósito, né? Ele diz assim: essas mãos devem ser santificadas, dependendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar, ou seja, de fazer o juízo de valor da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Como que diz assim: o que motivo ages? O que te moves para agir? Qual é o mote? Qual é o propósito divino? Ou melhor, qual é o propósito de vida ou da ação que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso exclusivamente por uma questão material. Sabe que aquilo tem começo, meio e fim, porque tudo que é material vai se dissolver. Não, eu estou fazendo isso com uma finalidade superior. Eu estou fazendo isso porque eu vou ganhar com isso. Sou eu, ou são os meus. É uma atitude egoísta, egocêntrica. Mas se eu estou fazendo isso em prol de um bem comum, aí a gente se aproxima do Cristo. Porque todas as atitudes de Jesus, sem exceção, assim, é uma coerência máxima entre o que ele prega, entre o que ele fala e entre o que ele faz. 100% de coerência, né? Como ele disse lá para Pedro não, para o irmão de Pedro, André e João, quando João o Batista disse: olha, aquele dali é aquele que eu disse que eu não tenho nem o direito de desatar as correias da sandália dele. André e João, evangelista, foram atrás de Jesus. Mestre, querendo saber onde é que você mora. Venha e veja. Mas mais adiante ele diz: não tenho nem onde reclinar a cabeça. E não tinha, porque 100% da vida dele era em prol do bem comum. Não teve uma atitude de Jesus que fosse para beneficiar a ele. Ok, não somos Cristos ainda. Levará alguns bilhões de anos. Mas ele disse que a gente vai chegar lá. Mas do nosso tamanho a gente já pode fazer alguma coisa. E se nós formos hoje melhor do que nós fomos ontem, e amanhã melhor do que nós somos hoje, o que é este melhor? É menos egoísta? É menos orgulhoso? Entendeu? Se a gente der um passinho a cada dia, ok, estamos no caminho certo. Então, essa é, pelo menos, o que eu depreendi da mensagem de Paulo, né? Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização, ou seja, o que tu realizas, vai prosseguindo sem cólera destrutiva, porque a cólera destrói. A cólera não constrói em qualquer momento. Não há como a cólera construir, né? O que a gente tem é que converter essa energia da cólera, da ira, em força motriz de transformação, mas de uma maneira serena, cordata, colaborativa, compreensiva. Porque a cólera é simplesmente a gente sair de si, é não suportar, é não ter a devida paciência, compreensão. E como Emmanuel diz naquela oração nossa, né, que é uma oração belíssima, psicografada por nosso irmão Chico Xavier, no final ele diz assim: Senhor, ajuda-nos a ter paciência para com os outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para conosco mesmo. Ajuda-nos a compreender que o tamanho da nossa felicidade será do tamanho da felicidade que nós proporcionarmos aos outros. Isto é a vida. A vida é um eterno retribuir do que a gente lança. É com a medida que fores medido, ou com a medida que medirdes, será medido. A cada qual segundo as suas obras. Perdoa-nos
na medida em que perdoamos os outros. Esse é um dos segredos da vida. Então, tudo que a gente estiver colocando para fora, né, retorna. Se eu ajo no bem, o bem retorna para mim. Se eu ajo no mal, e o mal é quando eu não estou no bem, este mal, como diz também nosso benfeitor Emmanuel, gravita em torno de nós até que chega na gente mesmo, porque é físico, é magnético. Né? Então, para mim foi um conselho maravilhoso. Que bom que chegou logo, logo após, né? Mas assim, para a gente pensar durante todos os dias, né? Que eu tenha a serenidade, ou que eu consiga me manter conectado, vigilante, para que as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas palavras, elas sejam sem ira, sem cólera, sem contenda e sempre voltada para o serviço do bem. Quando, sempre que eu fizer isto, eu estou levantando mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Então, paz e bem a todos nós. Senhor nos abençoe.